Graça, paz e bem da parte de Jesus de Nazaré. Permitam-me um merchan e depois uma breve palavra. Eu sou pastor na IBAB, servindo ao MAI. Sábado que vem nós temos MAI, não é isso? Encontrando o MAI. Apareça. Músico bom, pregador também. Tá bom? Você que é adulto aqui da IBAB, principalmente solteiro, descasado e viúvo, você tem o seu espaço. Apareça. A outra palavra é que oremos pelo nosso querido pastor. Uma semana de muitas perdas. Não preciso nem explicar, né, irmãos? Ontem casou a filha. E quarta... Bom, não vou falar, não. Ai, Jesus Cristo. João 13. Irmãos, esse é um texto que vem ocupando os meus momentos de devocional, como eu dizia nos meus tempos antigos. Há pelo menos um ano, é o texto que vem ocupando o meu coração, nos momentos em que eu estou a sós com meu Pai, momentos em que eu estou a sós com Jesus, no meu quarto, quieto. E a impressão que dá é que parece que não vou conseguir largar esse texto mais, nos meus momentos com ele. João 13. Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então, se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e a amarrou na cintura. Em seguida, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés de seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que fiz? Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Se eu, o Senhor e o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante
do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem esta verdade, serão felizes se a praticarem. Amém. O que você faria se soubesse que chegou a sua hora? O que você faria se você soubesse que iria morrer em uma semana e você tivesse poder para fazer o que quisesse e estivesse no controle da situação, menos não morrer, tudo o resto, o que você faria? O Evangelho de João, o capítulo 13, aqui, nesse momento, Jesus, a partir desse instante, ele segredará aos seus discípulos algo extraordinário, algo muito simples, mas algo extraordinário. Aqui, Jesus falará sobre a revolução que ele veio capitanear. É isso que Jesus pretende fazer. Mas para que a gente chegue aí com a mesma ou um pouco da emoção correta sobre o que está acontecendo nesse momento, vamos voltar um pouquinho para ver o contexto disso tudo. Como é que foi essa última semana de Jesus? Há um contexto externo a Jesus. O que é que está acontecendo? A cidade está em euforia por causa da festa da Páscoa. A ressurreição de Lázaro, extraordinária. O camarada estava morto há mais de 4 dias. É algo escandaloso, estrondoso. Esse negócio se espalhava por tudo que era canto. Sem falar nos outros milagres, porque sabe como é? Milagre puxa milagre. E todo mundo falando sobre isso. Isso provocou uma alegria enorme nos discípulos que exultavam e que testemunhavam os sinais e maravilhas de Jesus. Um assédio enorme sobre Jesus, que terminou bombando a recepção de Jesus na entrada de Jerusalém, sobre um jumentinho no domingo de Ramos, ou seja, naquilo que chamamos hoje de domingo de Ramos. Por outro lado, você sabe que quando tem alguém muito alegre, sempre terá alguém com muito ódio. O ódio dos chefes dos sacerdotes, o ódio dos fariseus liderados por Caifás, turbina mais ainda o plano de matar Jesus. E aí Jesus chora sobre Jerusalém, em meio à alegria e o ódio que está em sua volta. Interessante essa capacidade de Jesus. A alegria e os testemunhos, o ovacionar Jesus, não o faz perder o foco. O ódio e a ira presente nos olhos dos seus algozes também não faz com que Jesus perca o foco. Jesus não se deixa dominar nem pela alegria e nem pelo ódio. Ele olha para a cidade de Jerusalém e começa a chorar. Chorar. A semana começa e Jesus começa pilhado. Ele vai e purifica o templo, chuta o pau da barraca, ignora completamente os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei e os líderes religiosos que foram questionar a sua autoridade, quebra as pernas dos fariseus e dos herodianos que tentavam provar ou colocar em prova a integridade de Jesus, que tentavam de alguma forma provar, colocar em prova a nacionalidade de Jesus, usando o pagamento do imposto para jogá-lo contra os representantes dos dominadores e dominados que o ouviam. Jesus, ele acaba no grego mesmo, que quer dizer acaba. Ele detona com a doutrina dos saduceus sobre a ressurreição. Jesus reafirma a essência da lei, ele reafirma a linhagem messiânica, a intenção do verdadeiro culto no momento em que ele vê uma senhorinha, uma velhinha, trazendo a oferta, e ele chama a atenção dos discípulos para que eles olhassem para aquele momento e percebessem imediatamente
Olhem o que é um verdadeiro culto. É aquele que agora pode passar despercebido nesse momento. A melhor e a maior das ofertas está sendo dada agora por aquela velhinha, em meio a todo esse burburinho de tantas ofertas pirotécnicas. Interessante. Jesus, meus irmãos, ele mete a boca nos fariseus e mestres da lei. É aquilo que está lá registrado em Mateus 23, que para cada versículo tem um hipócrita, que para cada hipócrita tem um ai. Ele acaba. Aliás, é bom sempre lembrar que Jesus nunca arrumou confusão, nunca brigou, nunca ficou bravo com prostituta, nunca arrumou confusão, nunca ficou bravo com publicano, nunca arrumou confusão, nunca ficou bravo com as moças da vida, nunca ficou, sabe, tipo assim, os bebaços da época, os sangue ruim da época, a galera, sabe, a raça ruim da época, no sentido daquela turma que o povo não queria nem saber, as trancas de Jerusalém, as tranqueiras de Jerusalém, Jesus nunca brigou, nunca ficou bravo. Mas se você ler o Evangelho, você vai perceber que Jesus ele ficava bravo o tempo todo só com um tipo de gente, com o religioso. Jesus, ele, tipo assim, sabe, irmãos? Ficava bravo mesmo. Isso me dá um alívio. Me inspira muito isso. E aí Jesus, eu fico imaginando os discípulos nesse negócio crescente, Jesus arrumando confusão com todo mundo. Aí eu fico imaginando os discípulos, talvez, se eu estivesse lá, eu comentaria, acho que ele esqueceu de tomar um remedinho. Jesus, ele olha assim e se dirige para a cidade santa, e ele chama a cidade santa de cidade assassina de profetas. É ou não é para morrer uma pessoa? Ele diz que um dia ele vai voltar e de que todos aqueles que ali estavam rejeitando a ele, iriam finalmente ver que ele foi o Messias. Jesus diz que o portentoso templo de Herodes, recém-construído, uma obra extraordinária, aquela coisa que ditador faz para poder ganhar o povo, a portentosa obra do templo de Herodes, ele olha para o templo e diz o seguinte: olha pessoal, isso tudo será destruído e não vai sobrar pedra sobre pedra. É um horror, porque as últimas pedras tinham sido colocadas recentemente. Para piorar, e para piorar mesmo, Jesus começa a falar do quê, meus irmãos? Do fim do mundo. Isso é assunto. Começa a falar do fim do mundo. Eu fico imaginando o pessoal teologicamente correto ou politicamente correto, se tivesse aqui com Jesus, iriam ter um problema sério, porque Jesus aqui, ele quebra todos os protocolos que a gente tenta manter para poder dar uma de crente up. É interessante isso. Aí Judas, tomado pelo diabo, vai e se oferece para trair Jesus. De segunda até quinta, Jesus ele passa o dia na cidade ensinando, e à noite ele vai lá para o Monte das Oliveiras, depois volta de novo. O povo estava fascinado, os conspiradores juntos com Judas, prontos para pegá-lo, e os discípulos mais perdidos do que cachorro quando cai de mudança. Esse era o contexto externo a Jesus. O contexto interno de Jesus, como é que estava o Deus homem, Jesus de Nazaré, por dentro? Como é que estava? Um estudo não muito exigente mostrará que ele estava extremamente cansado fisicamente. Embora ele fosse muito saudável fisicamente para poder andar do jeito que ele andava, para tudo que é canto, tudo que era lugar, mas ele estava cansado. Ele estava com a adrenalina subindo a cada dia que passava, emocionalmente abatido, irritado, perturbado, irado, triste, ansioso. Isso é esquisito para você? Pois é, você precisa rever seus conceitos. Volta a ler de novo a Bíblia com outro olhar. Chegamos à última noite.
Anoitece e Jesus e os seus discípulos chegam para um jantar, onde eles comemorariam a Páscoa e a ceia do Senhor seria instituída. João é o único que relata com calma e detalhes todas as emoções daquela noite, onde Jesus fez o seu mais longo discurso seguido. Esse discurso está do capítulo 13 até o capítulo 17, que você pode ler em casa, vale a pena. Nesse momento, para lá de intimista, Jesus falará sobre a postura dos revolucionários da sua revolução. Jesus falará claramente sobre a revolução que ele veio instituir aqui. E a primeira coisa que ele fala aos seus discípulos, ele diz que é preciso acolher e amar pessoas. É a primeira coisa. Com Jesus nós aprendemos que a vida é curta. Então, ame. Dê uma olhada no versículo 1 do capítulo 13. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia que o seu tempo era chegado e ele decidiu ficar perto dos seus amigos, ele decidiu amá-los. Ele desejou muito estar com os seus amigos naquela noite. Jesus amou e se entregou no limite e ao extremo pelos seus amados e seus amigos. E você sabe que começa a ter uma fase na vida, você que é pai de menino e de menina, que à medida que as outras meninas crescem e vão casando, você fica já pensando na sua menina também. Aí você fica olhando os meninos casando, você começa a pensar no seu menino também. Essa semana eu me peguei olhando para a Sabrina e já vendo ela de véu, grinalda. E aí engolindo o choro. O Vinícius comendo e eu olhando para ele, assim como com vontade, fui lá, beijei ele me olhou. Eu beijo sempre o Vinícius, eu sou muito beijoqueiro. Mas aquele eu ficando abraçando, agarrando ele assim, ele olhou assim para mim. Eu também te amo, pai. Esses dias eu fui para Santo André ver a minha veinha, a dona Carmélia. Preciso ir mais lá. Sexta-feira, olha só como é que andam as coisas, eu estou me convertendo. Foi aniversário da minha sogra, eu fui lá em Santo André. Ame e se entregue com base na regra de ouro, ou seja, faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Jesus traz os seus amigos para o colo e derrama todo o seu amor por eles. Traga pessoas para perto de você, demonstre amor, dê colo a eles e derrame o seu amor por eles e neles. Comece com aquelas que você mais gosta. Depois, com a ajuda de Deus, vá atrás dos outros. Mas normalmente a gente, quando começa a pensar sobre isso, a gente começa a pensar naqueles que a gente gostaria de ver o bichinho bem longe da gente. Mas isso aí às vezes bloqueia o fato de você olhar para aqueles que você precisa e pode, que são aqueles que estão perto, gostam de você, são pessoas que você precisa curtir e amar mais. Enfim, começa por aí. Deixe o amor unir vocês. Essa é a mais poderosa pregação. Isso vai além da capacidade de oratória de um pregador. Isso vai além da capacidade de expor as suas ideias. Essa é a maior de todas as pregações. O mundo saberá que o Pai enviou Jesus ao mundo quando ver a forma amorosa como nos relacionamos. Lembre-se o que o profeta disse. É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Aproveita agora, no hoje, no presente. Dê esse presente.
Segunda coisa que Jesus vem carinhosamente me ensinar e nos ensinar, quando ele fala claramente sobre a sua revolução, sobre a postura desses revolucionários, dessa revolução que ele veio instituir, é de que nós precisamos aprender a enfrentar o diabo e também os traidores. Com Jesus aprendemos que na vida o diabo e os traidores, eles são inevitáveis. Dê uma olhada no versículo 2. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Meus irmãos, o diabo é uma realidade bíblica. Seja lá qual for a interpretação que você dê a ele, mas é uma realidade bíblica. Negligenciada ou alimentada de paranoias ou neuroses, mas é uma realidade bíblica. Porque tem uma turma que diz que nada é o diabo, e fica nessa. E tem uma outra turma que diz que tudo é o diabo, e também fica nessa. O perigo dessas coisas, sabe o que é? É que você, ao ficar somente nisso aqui, você pega e lança a ideia, o conceito e o tema para um negócio esquisito. Primeiro, quem diz que nada é o diabo, dança. Quem diz que tudo é o diabo, enlouquece, endoida, e endói dos outros também. Porque é duro você viver com uma pessoa que o tempo todo está vendo diabo em tudo. E aí a gente começa a esquecer que o diabo não está em um lugar longe. O diabo pode ser você. Porque normalmente a gente costuma dizer, mas esse homem é um diabo, não é? Mas essa mulher é uma diaba. A vida é um diabo. Ô diabo de vida. Já ouviu alguém falando assim? Ô diabo de vida. Mas só que com isso, a gente vai esquecendo de um detalhe importante, que o diabo pode ser você. Eu posso ser o diabo. E quando você olha para isso, você percebe claramente que a Bíblia deixa muito claro de que o diabo existe e de que nós, todos, somos um pouquinho ou um montão endiabradinhos. Endiabradinhos. Outra coisa, as traições fazem parte da vida. Encare isso de uma vez. Somos traídos por quem nos ama. Quem nos ama é que nos trai. Não esqueça disso. Somos traídos por quem nos respeita. Por quê? Porque muitas vezes o amor e o respeito que as pessoas têm por nós vem carregado de expectativas, quase desumanas. Coloca-se tanta expectativa numa pessoa, que quando ela não cumpre isso tudo, isso cheira a traição. Isso sem falar quando se trai mesmo. Quando se trai mesmo. Somos traídos. Somos traídos por quem também nos desrespeita. Somos traídos por quem a gente trai. Sabe aquele jogo bola trocada? Chumbo trocado? Você me traiu, eu também traio você. Só que tem uma coisa que a gente precisa prestar atenção de novo nessa cortina de fumaça perigosa. De que nós é que somos traidores de Deus. Nós é de que de alguma forma somos traidores dos outros. E pior, nós é que somos traidores e traidoras de nós mesmos. De nós mesmos. O que é o pior. O problema, meus irmãos, é quando há uma parceria forte entre o diabo e os traidores. Mas isso também faz parte da vida. Uma terceira e última coisa que eu quero falar com vocês é que Jesus, quando fala da postura daqueles que vão fazer parte dessa revolução que ele veio implementar, ele diz assim, olha, aprendam a usar a bacia e a toalha. É isso que ele ensina. Aprendam. Com Jesus, nós aprendemos que a humildade
ela é libertadora e ela deixa legado. Dê uma olhada no versículo 4. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés de seus discípulos, enxugando-os com uma toalha que estava em sua cintura. Sabe, meus irmãos, deixar legado é aquela contribuição significativa que nós deixaremos para as pessoas do amanhã. Deixar legado é aquela contribuição significativa que nós deixaremos para as futuras gerações. Não sei se vocês viram, deve ter visto, aquela mocinha linda, Gracinha, na abertura do Rio +20. Tão bonitinha, tão branquinha, tão rosadinha e tão bravinha, exigindo que os outros deixassem o legado para ela e para os filhos dela. Eu achei tão bonitinho isso. A gente, meus irmãos, não exige legado. Legado ou a gente deixa ou não deixa. Legado não é coisa, eu não vou exigir de você para você deixar legado. Legado é uma coisa que eu deixo ou eu não deixo. Achei muito interessante, vi várias vezes e não me comovi nem um pouco com aquele rostinho angelical. Jesus, cansado, se aproxima dos seus discípulos cansados também. E aí tem uma coisa que você tem que prestar atenção, que está aí nesse texto, que nos sugere algumas coisas legais. Cuidado com as falsas humildades, cuidado com as falsas santidades. Livre-se da falsa humildade e do falso respeito sugerido por Pedro. Jesus chega para poder lavar os pés de Pedro, e aí Pedro diz o quê? Tinha que ser o Pedro, né? Não lavarás os meus pés, Senhor. Não, não, não. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim: mano, Pedrão, cola na grade. Se eu não lavar teu pé, tu não tem parte comigo, mano. Se eu não lavar teu pé, você não vai ser meu discípulo. Aí o Pedro, né? Como todo bom crente, sempre tem a resposta na ponta da língua. Gosta de ensinar Deus. Que não tem bicho mais engraçado do que crente, porque crente gosta de ficar ensinando Deus. Aí Pedro diz assim: espera aí, Senhor, não precisa pegar pesado. Já que é para lavar, dá logo um banho, Senhor. Lava a cabeça, dá um banho legal aí. Cadê a ducha, Senhor? Cadê a ducha? Onde é que eu vou? Aí Jesus dá-lhe outra, de novo. Pedrão, vocês já estão lavados, mano. É só o seu pé que você precisa lavar. Aqui o papo é pé sujo. Pé sujo. E aí eu começo a olhar isso e ver essa cena. Não sei se vocês já pararam agora para imaginar essa cena. Com o que é que está acontecendo? O que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, ó, priorize o outro. O que ele está dizendo? Ele me ensina o seguinte, de que o outro é a nossa causa, e quem tem o outro como causa, não precisa de novas causas. É isso que ele está me ensinando. Ele está falando, olha, preste atenção, os interesses do outro tem que passar a ser prioridade para você. O cansaço do outro tem que passar a ser prioridade para você. A dor do outro tem que passar a ser prioridade para você. Meus irmãos, esse momento do lava-pés está cheio de simbolismo, está cheio de metáforas, está cheio de lições. Note bem, nos pés dos viajantes há sujeira e ferimentos. E isso tem que nos fazer pensar o seguinte, olha só como é que acontecia isso. Naquela época, o pessoal saía com o seu calçado ou sem, andando pelos lugares, porque a caminhada era só por isso mesmo, pezão no barro, no meio das pedras. E sujava, mas também se machucava.
E aí, obviamente, naquelas casas e naquela cultura, sempre tinha um servo do servo. Esse servo do servo ficava fora de casa, não entrava dentro de casa, ficava fora de casa. Dependendo das condições financeiras da família e da pessoa dona da casa, o servo era assim, olha, era o servo do servo, do servo, do servo, do servo, do servo. Era o primeiro, o último servo. Jesus então toma a posição deste último servo. E começa toda aquela situação. E o que eles faziam? Os viajantes ou os convidados, quando chegavam nas casas, eles recebiam, esse servo recebiam essa pessoa, e ali eles lavavam os pés, colocavam um óleo, massageavam, e não só limpavam, mas então eles também cuidavam dos pés daquele amigo, para que ele pudesse estar entrando dentro da casa. Era um momento de lavar os pés, mas tinha uma resposta cerimonial muito linda e muito importante de purificação, para que o camarada pudesse entrar dentro da casa e ficar ali junto com a família, também relaxado, descansado, com os pés limpos, mas também ali trabalhado, e algum ferimento que houvesse também já, de alguma forma, tratado antes do cara entrar em casa. Meus irmãos, isso nos faz pensar que tipo de igreja nós estamos sendo para as pessoas que se sentem sujas e machucadas pela vida. Todas as vezes que eu me senti sujo, como eu gostaria de ter encontrado imediatamente um revolucionário de Jesus. Nos pés está também o símbolo do cansaço humano. Nessa vida não há quem não canse. São tantos os nossos cansaços. Alguns não têm coragem de dizer, mas muitos de nós já cansamos de Deus. Muitos de nós já cansamos do quê? Já cansamos desse negócio de igreja, não sabemos nem por que vem. Muitos de nós já cansamos da família, já cansamos do trabalho, já cansamos da vida, já estamos cansados, essa vida já nos cansou. E quantas vezes eu já fiquei cansado? Como eu gostaria de encontrar um revolucionário com a bacia e com a toalha na mão para me receber. Nos pés está o símbolo do peso carregado na jornada da vida. Quantas vezes o peso da minha história me fez curvar e ficar com a coluna assim, olhando para o chão, e ainda com alguns irmãos ajudando a empurrar para você ficar mais curvado ainda. Pensando que você está dançando uma espécie de funk. Abaixa, 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 abaixa. Até o chão, até o chão, até o chão. Quando o peso da vida nos faz curvar, que falta faz um verdadeiro discípulo de Jesus de Nazaré para nos ajudar a levantar, a falar para poder ficar com a coluna ereta, coração tranquilo e mente serena. Mas quando a gente olha para essa cena, a gente aprende uma coisa louca. A gente aprende o seguinte, que Jesus está dizendo, sabe o que para mim e para você? Ele está dizendo assim, desapegue-se, despoje-se de quem você pensa que é. Desapegue-se, despoje-se da sua posição, do seu status. A gente é tão ridículo. A gente somos não inúteis, mas ridículos. Porque nós começamos a subir em algumas posiçõezinhas e a gente começa a se achar o máximo. A gente já gosta dos títulos. A gente começa a curtir as posições. E a gente então curte demais o nosso status. E isso parece que nos domina como se fossem demônios. E gente que fica assim, fica lá no pináculo do templo, tentando todo mundo. É doido isso. Jesus, que sabia muito bem quem era, Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Senhores. Jesus, que sabia muito bem qual era a sua posição na Santíssima Trindade. Jesus, que tem um status, se é que se pode chamar assim, que jamais será questionado ou demovido.
Jesus se despe. Jesus, o Senhor, Ele tira aquilo que cobria o seu dorso. Jesus é um Deus nu para ensinar os seres humanos. Com Jesus a gente aprende o seguinte: curve-se, e agora sim, do jeito certo, vá para o chão. Deus se curva, Jesus se curva, e vai até os pés dos seres humanos, dos seus amigos. Que coisa extraordinária quando a gente começa a perceber gente que sabe que a sua grandeza está diretamente ligada à sua capacidade de se curvar para poder servir o outro. Coisa extraordinária. Jesus, Ele ensina também o seguinte: está vendo o pó do pé do seu irmão? Está vendo o pecado, a pisada na bola, o problema moral, a dificuldade por ser dependente, a dificuldade que tem que enfrentar por ser codependente? Está vendo esse pó que veio e ficou aí grudado no pé dessa pessoa? Esse pó não é para ser apontado e criticado. Esse pó não é para ser motivo de exclusão ou de exclusões. Olha bem para o pó do pé dos seus amigos, porque o destino do pó do pé dos seus amigos são as suas mãos. É para as suas mãos que o pó tem que vir, para que depois você lave, e todo mundo fique limpo, e entre para poder participar da refeição. Quando eu olho para isso, eu vejo Jesus falando: cuide dos ferimentos que a jornada da vida faz nos pés dos viajantes. Cuide dessas dores. E aí, eu e você somos convidados pelo próprio Jesus, quando Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Eis aí talvez o segredo de descansar. Talvez seja aí o segredo, esteja por aí o segredo de você começar a ter um pouquinho mais de paz nesse seu coração tão sem paz. Sabe, meus irmãos, apesar dos meus desencontros, que não são poucos, apesar dos meus desencantos, que são tantos, apesar das minhas desconstruções, apesar das minhas tensões físicas, das minhas tensões emocionais, apesar das minhas tensões espirituais, apesar das minhas dúvidas, eu tenho dúvida de tanta coisa, apesar das minhas ignorâncias, eu ignoro tantas coisas, apesar das minhas limitações, apesar das minhas inadequações, não parece, mas eu sou um sujeito que me sinto muitas vezes tão inadequado. Tão inadequado. Apesar de tudo isso, apesar das minhas pretensões, por que não apesar das minhas traições, apesar das minhas negações, apesar das minhas covardias, porque quando quando eu penso, eu também sou covarde numa série de coisas. Apesar de tudo isso, meus irmãos, eu quero afirmar aqui para vocês, diante de Deus, diante dos anjos e de quem quiser ouvir no inferno, existindo ou não, eu estou pegando carona no legado de Jesus de Nazaré, e com a ajuda dele eu vou deixar um legado para as futuras gerações, para a glória de Jesus. Jesus me ensinou
que a humildade é libertadora e a humildade deixa legado. Querido, querida, pedantismo não deixa legado. Querido, querida, a arrogância não deixa legado. Querido, querida, somente a humildade liberta, somente a humildade deixa legado. Marque a história das pessoas sendo gente, de carne e osso. Marque a história das pessoas estudando de um jeito diferente, sendo profissional de um jeito diferente, sendo cidadão de um jeito diferente, mas, sobretudo, marque a história das pessoas como um revolucionário que o tempo todo tem na sua mão uma bacia e uma toalha. Concluindo, quer ser feliz? Eu sei que essa perguntinha ela é fatal. Quer ser feliz, bonitinho? Hã? Quem é que não quer, né? Quer ser feliz, bonitinha? Dê uma olhada aí. Jesus diz, já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Pratique isso. Use mais a bacia e a toalha. Quer ser feliz? Deixe de lado a sua apologética e todas as suas defesas de Jesus, de Deus e da igreja. Deixe de lado. Deixe de lado o seu gabedal teológico de construção lógica da salvação dos seres humanos. Deixe de lado todas as suas posturas e o seu jeitinho politicamente correto de ser cristão. Esse jeito cool de ser crente. Bobagem. Bobagem, bonitinho. Bobagem. Já que vocês conhecem tudo isso, felizes serão se você praticar isso. Eis aqui a chave da felicidade. Eis aqui a chave da bem-aventurança. Eis aqui a chave da realização pessoal. Engaje-se nessa revolução. Vamos começar a viver por aí com a bacia e a toalha nas mãos, sendo os olhos dele, de Jesus de Nazaré, aqui na terra, porque quando eu sou os olhos de Jesus aqui na terra, eu vejo como ele vê, respeitando todos os olhares, sendo a janela da alma de Deus para a janela da alma das pessoas. Seja os olhos de Deus, seja os lábios de Jesus aqui na terra, lábios que beijam, lábios que falam coisas que sejam capazes de agregar e não de destruir, lábios que sabem a hora certa de silenciar, lábios que de repente revelam um sorriso que não é só seu, que é de Jesus também. Seja as narinas de Jesus aqui na terra, capaz de sentir os bons perfumes que estão por aí, além dos nossos arraiais. Seja as narinas, tenha as narinas de Jesus na sua vida, para ser capaz de poder sentir também todo tipo de fedor, em todos os cantos que revelam toda a podridão que precisa ser denunciada. Seja também os ouvidos de Jesus aqui, até que a gente aprenda que muito mais do que falar de Jesus, a gente precisa aprender a ouvir em Jesus as pessoas. Seja a mente de Cristo aqui na terra, pensando com as categorias do reino e não com as categorias daqui. Uma mente que é capaz de entender todos os pensar e todo o saber dos seres humanos, sem de forma alguma tentar suprimir ou subjugá-los. Seja o coração de Jesus, sentindo o que Jesus sente pelos seres humanos e procurando amar com toda a intensidade de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja o pulsar do coração de Deus, seja as mãos com essa bacia, com essa toalha, seja os pés de Jesus,
Sim, seja os pés de Jesus, anunciando a boa notícia. E eu quero encerrar dizendo assim: esses dias, eu estava sozinho e aí eu fui lá e eu comecei a lavar meus pés. Eu lavo meus pés. Fique tranquilo. Mas aquele dia eu falei assim, eu vou lavar meu pé de um jeito diferente. Por isso que eu fiquei sozinho em casa, porque a cena foi muito esquisita mesmo. Fui lavar meus pés. Aí olhei aquele meu pezinho, pezão de Hulk. Não por conta da forma, mas porque eu tenho um Hulk dentro de mim, sabe? Eu comecei a lavar meu pé. E de repente comecei a tratar do meu pé de um jeito estranho, assim, bom, sabe? E eu olhando para os meus pés e fiquei pensando quantas coisas já aconteceram. Eu era capaz de ver os ferimentos da minha caminhada, na jornada da vida ali naquela hora. E eu fui lavando meus pés e orando. E eu fui pensando em quantos lugares atrapalhados eu já pisei. Eu fui pensando quanta coisa eu já me machuquei. Eu fui, sabe, ali lavando meu pé, eu fui pensando e orando. Meu Deus, como eu já tenho uma história e como eu de repente me transformei ao mesmo tempo no vilão e no herói da minha própria história. E enquanto eu lavava meus pés, de repente eu tive a sensação de que não era eu que estava lavando meus pés. Não era eu. Você imagina quem era. Eu acho que se a gente quer participar de uma revolução, a gente tem que começar primeiro permitindo que Jesus lave os nossos pés. Eu acho que se a gente quer mesmo aprender a fazer isso com os outros, a gente tem que dizer, pode lavar, Jesus. Talvez nós mesmos lavarmos os nossos pés. Com um pouco mais de, sabe, de cuidado com a gente. De respeito com você. Eu tenho alguns amigos que dizem assim, e eu estou começando a ouvi-los. Essa pregação já não foi ouvida porque eu aqui me expus de novo. Mas eles me dizem assim, Levi, cuidado, a multidão não tem rosto. Levi, cuidado. Quando você abre muito a sua intimidade, você pode estar lançando pérolas aos porcos. E é verdade. Mas eu ainda vou aprender isso. Eu tenho dificuldade para aprender isso. Talvez porque tem alguma coisa muito errada atrás disso. Que eu também não tenho medo de admitir isso. Eu gostaria que todos nós levantássemos agora, por favor.